Eu sempre fui muito mais empreendedor, né, executor, do que talvez um professor, né, sempre tentando construir empresas, construir negócios, construir startups, e sempre tive essa vontade de como é que eu consigo compartilhar aquilo que eu tô não só estudando, mas o que eu tô vivendo, né, com outras pessoas. E foi isso que eu fiz pelos livros, pelo podcast, por muitas palestras presenciais que eu fiz. Então sempre tentando conciliar a prática com o compartilhamento de informação aí para ajudar outros empreendedores também, né? A gente acha que a gente vai controlar a nossa vida, a gente vai controlar os nossos próximos momentos. E a empresa que eu acabei fundando depois de vender a Pega Aqui, que é a Inlog, a empresa de educação de logística, eu não tinha nenhuma ideia de criar essa empresa, não era a minha vontade de criar essa empresa, eu não escolhi criar essa empresa. Foi tão natural, foi tão fluido, que quando eu olhei para trás, eu olhei, caralho, eu criei uma empresa de novo. E esse negócio tá crescendo de novo. Não poderia ser diferente então, né? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele é fundador da Inlog, uma escola de logística, mas é muito provável que você conheça ele de tempos anteriores, já que são mais de 10 anos empreendendo. No episódio de hoje você vai conhecer João Cristofolini. No Brasil, João Cristofolini. De Dubai, Gustavo Carriconde. Quem lembra disso? E aí, você ouviu aí? Voltou no tempo? Voltou no tempo? Conta pra galera, de onde que eles podem te conhecer? Pô, legal. Provavelmente talvez você já tenha ouvido a minha voz, não tenha me visto, né? Mas desde 2016 que a gente iniciou o Resumo Cast, que foi um podcast de resumo de livros, bem no início do modelo de podcast, né? Eu lembro que eu tinha que ensinar as pessoas o que é um podcast, como que baixa um podcast. Né? Toda palestra eu tinha um slide que eu falava, pega o celular, você vai entrar nesse aplicativo. Tinha QR Code também, né? Era o mato do podcast. Eu lembro que naquela época... Foi 2016, tinha o podcast do Murilo Gun, tinha o do GVCast, devia ter uns 2 ou 3, e só praticamente. E cara, a gente nem já vamos entrar nesse assunto aqui, mas surgiu como hobby, porque eu sempre fui apaixonado por livro, a gente pode falar bastante sobre isso também. Você é autor de 7 livros, né, cara? Sou autor de 7 e leitor de milhares de livros, né? Desde muito cedo. Comecei com 13 anos a ler sobre biografia de pessoas de sucesso, empreendedoras, enfim, era uma paixão que eu tinha. E foi um hobby que acabou virando um negócio, né? O hobby de transformar livros que eu já tinha lido em resumos, né? A gente sabe que muita gente não tem o hábito de ler, não gosta de ler. Isso. E foi muito legal que o Resumo Cast fez muita gente que não gostava de ler parecer que leu. Ou se interessar por ler também. Parecer que leu é melhor do que ler. Você fazia o cara poder ser preguiçoso e parecer inteligente, cara. Pô, maravilhoso. Você nunca pensou nesse lado, não, cara? Tem muita gente que ouvia o podcast e comprava o livro, né, logo na sequência. Então, possivelmente, talvez você me conheça ali do Resumo Cast. Foi mesmo, eu conheci por lá. Que legal. Ouviu bastante lá? Cara, eu vi bastante. E pra mim foi bem impactante ver que você tava ali me mandando mensagem, a gente se falando no Instagram. Que legal. Cara, é muito legal isso, cara. E tu vê como a gente comentava antes, né? Como marca, né? Já faz mais de 5 anos, né? Eu já não tô no Resumo Cast já há mais de 3 anos. E até hoje, às vezes o cara tá lá ouvindo o podcast 1, 2, porque ele é atemporal, né? Então é um conteúdo livro, que... né? É um nome, conteúdo né? que... exato, continua. E são livros que venceram a prova do tempo também. Exato. Geralmente tem uma filtragem muito boa, né? De títulos. E até hoje a galera me conhece, se conecta ou lembra por causa do Resumo Cast, né? E aí talvez o poder de um conteúdo, né, como esse que a gente tá talvez gravando aqui hoje. E isso é muito bonito, porque tem 2 tipos de conteúdo. A gente tá vivendo um momento que é muito efêmero. O cara posta a dancinha no TikTok e amanhã vai embora. Tem um meme que hoje é incrível, amanhã já foi, né? O próprio Instagram também, né? O Stories. O Instagram incentiva essa coisa perecível, né? Já é feito pra acabar, já tem data, 24 horas e olhe lá, os Stories. Mas, cara, esse formato de podcast, vídeo no YouTube também favorece isso. Tem uma cauda longa, cara, que é muito poderosa. E isso faz com que a forma com que você cria conteúdo pra essas mídias seja diferente pela natureza, né? A qualidade é um outro formato, né? Total. E a frequência desse conteúdo, né? Eu acho que é fundamental, né? Voltando de novo ao Resumo Cast, né? O cara... Uma coisa você tá, às vezes, 5 segundos, 10 segundos, que vai ser um Stories, que vai ser um Reels, né? Que você vai estar na cabeça do cara, da pessoa. Agora você tá 30 minutos toda semana, né? No carro, no trabalho, né? O impacto é muito maior, né? É um comercial
versus uma novela inteira, né? Literalmente. E um dos indicadores de compra altíssimo é o watch time, né? O quanto tempo que a pessoa passou com você. Tem um conceito muito comum no marketing que é o lead quente e o lead frio, né? E aí tem uma galera que fantasia, tem até um fetiche. Eu queria vender para público frio. Eu falo, é impossível. Não existe vender para público frio. E como assim? Eu ouvi dizer que fulano fala que vende para público frio, Beltrano fala que vende para público frio. Eu falo, não, ninguém vende para público frio. Ele vende para público quente que aqueceu rápido. É possível o cara ser frio, te conhecer e comprar em 40 minutos. Pouco tempo. Mas não estava frio quando comprou. Nesses 40 minutos ele aqueceu. E uma forma muito poderosa de aquecer é com conteúdo. Funciona muito bem. Não é a melhor forma. Não é a que mais aquece, talvez seja a melhor forma, mas não é a que mais aquece. A que mais aquece, na minha opinião, é uma conversa. É relacionamento verdadeiro. Você numa conversa com alguém, você consegue aquecer mais do que vendo um vídeo desse alguém. Uma conversa de 40 minutos, ela tende a ser mais quente, né? Do que um vídeo de 40 minutos, né? Ali naquele sofá ali, tem um cara que foi de não me conhecer até ser cliente do Mastermind de 120 mil em menos de uma semana. Num curtíssimo espaço de tempo. Ele era frio? Eu vendi pro cara frio? Não. Ele aqueceu muito rápido. Ele foi por indicação de um amigo. É o Thiago, que um dia vai estar aqui também, né, Thiago? Cara, ele foi no evento por indicação de um amigo, o outro Thiago. E aí ele foi lá, na sexta me conheceu, nunca tinha ouvido falar de mim, no sábado entrou no você nem precisou produzir tanto conteúdo ou ele consumir tanto conteúdo pra fazer, que é o que você ensina muito. Mas ele emergiu, né? Porque ele tava numa distorção da realidade, que é o meu evento. Porque aí no meu evento, ele ficou sexta-feira, ele teve um watch time de um dia. Parou pra pensar? Tem gente que não mede esse lance. Você falou que o podcast, poxa, são 40 minutos. Mas então... Um dia inteiro, uma intensidade de um dia. Né? Ele aqueceu num curto espaço de tempo. Mas ele era... Eu vendi pro frio? Não, eu vendi pro Thiago quente. O Thiago frio foi o que veio anteontem, entendeu? Então, cara, essa visão é muito poderosa. E, cara, podcast faz isso ao longo do tempo. Nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, tem alguém que tá ouvindo algum podcast seu e você tá se aquecendo pra essa pessoa. Total. Doideira, né? E tem alguma história, cara, de algum fruto que você colheu de tantos resumo cast que você gravou? Alguma história inusitada, cara, pra contar aqui? Cara, teve muito perrengue na produção dos podcasts, né? Teve vários desafios, porque literalmente era... uma história que talvez pouca gente saiba. Eu não conhecia o Gustavo Carriconde pessoalmente, talvez... Era só online, né? Só online, Eu tô ligado disso. A gente passou a se conhecer, sei lá, 2 anos depois que nós tínhamos feito o Resumo Cast, que ele morava lá em Dubai ainda, né? E aí depois, hoje ele mora aqui no Brasil, mas a gente praticamente não se conhecia pessoalmente, né? E até era um pouco inusitado quando a gente falava sobre isso. E o desafio de manter essa constância, né, semanal... Você tá viajando... Foi uma época que eu tinha muitas viagens, palestras e também iniciando uma outra empresa, que depois a gente comenta um pouco também. A gente tem que falar disso. Então teve muitos momentos que a internet do hotel não funcionava, a gravação que tu gravou um podcast inteiro e deu ruim. O áudio não foi. Tinha que subir na segunda-feira e aí tu vai lá de madrugada. Enfim, perrengue de produção, né? Eu acho que tem muitas histórias. E de ouvinte, cara, de quem ouvia o Resumo Cast, eu acho que talvez, não sei se tem uma específica, mas a gente comentava sobre isso. É incrível como abre portas e como conecta em diversas situações do dia a dia, né? Eu, tendo depois fundado uma outra empresa, nada a ver com livros, né? Uma startup de logística, entrando na sala de reunião com diretores altamente C-level, né? Ou discutindo com fundo de investimento, com investidor, e o cara conhecia pelo Resumo Cast, né, a quebrada de gelo, a conexão que tinha, né, e que teve em várias reuniões nesse sentido. Abre porta. É incrível, né? E é engraçado que quando você está produzindo um conteúdo, né, pelo podcast, você não faz ideia de quem e quantas pessoas do outro lado estão consumindo esse conteúdo, né? E muito provavelmente você não conhece as pessoas, mas as pessoas te conhecem, né? E quando você tá numa reunião, quando você encontra essas pessoas num evento, né? Você vai no evento, encontra as pessoas, você vai numa reunião, encontra um cara que talvez você era uma referência pra você, ou é um cara que você tá querendo fechar um negócio, e o cara era teu fã, né? E descobre, como acho que a gente fez isso, né? O cara nem se tocava, mas quando ele ouve a voz, ou quando fala do Resumo Cast, né? Gira aquele gatilho, né? De conexão. Conhece e o João muito, Cristofolini? Né? Não. Resumo Cast. Sim! Muda a fisionomia, né? Como você comentou, né? Isso é que maneiro. Muito legal. Agora, você não é só o João do Resumo Cast. Já são mais de 10 anos empreendendo e, cara, você
passou por criação, fundação de empresa, evento de liquidez, vendeu empresa. Cara, conta um pouco dessa trajetória para quem está te conhecendo pela primeira vez e dos aprendizados que você tirou com isso e como é que você veio parar nessa vida de mentor aí. Boa, legal. Cara, eu comecei a empreender desde muito cedo, né? Já tentei várias... Cedo é quando? 20 anos, 21 anos. Com 21 anos, eu lembro que saíram várias notícias. Aos 21 anos, jovem se junta a Gustavo Cerbasi, que foi um dos primeiros negócios que eu criei, e cria a primeira rede de educação financeira do Brasil. Saiu em Estadão, saiu na Folha, saiu em vários lugares. Então, com 21 anos, eu criei o meu primeiro negócio, que também foi de educação, né? E aí, acho muito legal que lá no início, por isso que eu digo, a minha essência sempre foi educação. E aí, no meio do caminho, eu acabei indo para outros mercados e hoje eu voltei para educação. Inclusive, a gente voltou a se conectar, né? Mas... E nessa época, fazem talvez quase 15 anos, fazem mais de 10 anos, né, que eu tinha iniciado essa primeira empresa de educação financeira. Praticamente não existia o que a gente tem hoje do mundo online, de lançamento. A gente ainda estava falando muito do presencial, online nem mal... Isso era 2000 e... Cara, fazem 12, 13 anos atrás. 2010. 2010, 2009. 2009. E eu tava dentro de uma corretora, olha como foi essa, sem entrar muito a fundo, mas essa primeira história, eu tava dentro de uma corretora de investimento. Eu sempre tive um desejo também, sempre dos meus estudos, estudei muito sobre investimento em ações, em bolsa de valores e tinha vontade, eu quero trabalhar numa corretora para aprender a mexer nesse negócio. Eu tinha lá 18, 19 anos, aprender a mexer no mercado de ações, que não era tão cool como é hoje, né? Hoje é sexy. Hoje é bem diferente, né? Naquela época ainda era super desconhecido. Na época era... E olha só, cara, olha como que eu consegui entrar numa corretora de investimento. Eu tinha, bem antes, eu já tinha feito um blog, eu tinha feito um e-book de educação financeira, que teve várias pessoas que baixaram esse conteúdo. Eu tinha uma comunidade no Orkut, que era a principal comunidade de educação financeira. Qual que era o nome? Puta, eu nem lembro o nome, cara, mas eu até tenho que repensar nisso. Mas eu tinha uma comunidade no Orkut, eu tinha uma landing page, eu tinha um e-book de educação financeira. E eu consegui me conectar com um dono de uma corretora, na época lá em Blumenau da região, em função desse conteúdo que eu já tinha, né? O meu currículo foi isso, né? O meu currículo foi um e-book, foi o que eu já tinha produzido de conteúdo. E aí, em resumo, eu consegui entrar nessa corretora de investimento. E logo que eu entrei, eles me colocaram para cuidar da parte de educação, que essa corretora de investimento, que é uma das principais corretoras do Brasil, tinha, né? De educação financeira para promover os seus produtos, né? Palestras e cursos para promover os seus produtos financeiros. E eu fiquei desenvolvendo, organizando, era muito mais 100% presencial, então organizando as palestras, organizando os eventos e os cursos de como investir na Bolsa de Valor. Mas eu não estava muito comprado ou muito convicto, talvez, né, da metodologia que eles usavam, da forma que eles faziam, do que eles vendiam, porque literalmente era bastante agressivo, né, para você vender o seu produto e não necessariamente para educar as pessoas. E eu tive a brilhante ideia de, cara, eu quero criar a minha própria empresa de educação financeira que não fique vinculado a uma corretora de investimento, né? Mas eu tinha 21 anos, não tinha dinheiro, tinha pouquíssima experiência, tinha pouquíssima coisa, né? Como é que eu vou criar uma empresa de educação financeira apartada? Hoje eu tô dentro de uma grande empresa, uma grande corretora. E ali talvez foi o meu primeiro grande insight, né? Como empreendedor, eu comento muito isso em palestra também, que você não precisa ser o mais inteligente, nem mais esperto, você tem que conseguir se conectar, né, com gente que seja melhor do que você. Muito bom. E aí teve uma palestra do Gustavo Cerbasi, naquela época, que eu consegui puxar ele 5 minutos antes de começar a palestra dele. Literalmente eu vendi uma ideia, vendi um sonho para ele. Ele já tinha livros escritos, livros produzidos, né, vendendo o sonho de, cara, você já tem tantos livros produzidos, né? Vamos fazer esses livros, o conteúdo que está nesse livro, escalar, impactar mais pessoas, né, através de uma metodologia de cursos presenciais, de uma franquia, enfim. Então, literalmente, eu consegui vender uma ideia para ele antes de uma palestra, e depois, óbvio, foram várias trocas de e-mail e conversas, e nasceu dali a primeira empresa independente de educação financeira, onde ele foi o meu sócio em uma jornada que teve quase 5 anos. Qual que foi o nome? Mais Educa, se chamava. E a proposta dessa, olha como tem conexão inclusive com o Resumo Cash depois, a proposta dessa empresa era transformar livros best-sellers, livros de sucesso, em curso. Não em podcast, mas em curso. Então a gente pegava os livros dele, adaptava para uma metodologia que pudesse ser aplicada em curso, treinamento.
E a gente fez vários treinamentos desses, inicialmente presencial, né? Então a gente treinava outros professores para ministrar aquele treinamento. Isso virou uma franquia, teve mais de 30 franquias pelo Brasil, teve franquia no Norte, Nordeste, no Sul. E depois, mas a gente perdeu, né? Depois de quase 5 anos, a gente acabou encerrando essa empresa, né? Essa empresa, ela me gerou bastante exposição, muito conhecimento. Conheci muita gente do mercado editorial, inclusive até... A experiência foi positiva. A experiência foi o maior MBA que eu tive de negócio, foi nessa experiência, né? Mas não foi um final, talvez, o final dos sonhos, né? A gente encerrou a empresa, né? Não teve nenhum grande problema, mas a gente optou por encerrar a empresa, encerrar a sociedade. A gente talvez não conseguiu fazer essa migração para o online, onde estava começando, né? Estava no presencial, foi do online, enfim. Talvez uma palavrinha que é muito importante, a gente vai falar bastante também, é o time, né? Talvez era... eu errei no time, né? Talvez que a gente estava entrando nesse mercado, mas foi a minha primeira experiência empreendedora. Antes disso, até tinha outras experiências com empresa familiar, mas empresa solo, né? Que eu criei, né? Foi essa a minha primeira experiência. Mas uma pergunta antes de você seguir. Claro. Você sabia o que você estava fazendo? Porque você fez uma oferta ali e era uma área que você tinha admiração, mas você não tinha conhecimento ou experiência. Quer dizer, experiência não, conhecimento você tinha? Como é que foi isso, cara? Porque foi uma proposta ousada pra caramba. Eu até brinco da minha empresa de logística, da Pega Aqui, se eu soubesse... Você não faria, eu né? não faria, né? E aí eu falo, a ignorância... É uma bênção. É uma bênção, cara. Às vezes, se você saber, se você se torna um grande especialista de uma área, de um assunto, você vai encontrar todos os possíveis problemas, tudo aquilo que pode dar errado, e você vai ter muito mais receio. Não por acaso, por que grande parte das inovações, das startups, das empresas mais inovadoras, elas não surgem de grandes especialistas, né? Quanto mais especialista você é numa área, mais reticente você vai ficar, mais precavido você vai ficar para algumas coisas. Porque você conhece o que pode dar errado. E a ignorância, óbvio que muitas vezes a ignorância vai dar errado, né? Mas talvez ela te permite testar coisas, né? Testar coisas diferentes. Então eu sempre tive esse perfil um pouco mais ousado de tentar criar algo que ainda não tinha sido construído, né? Tentar criar algo novo, e obviamente que o novo envolve um cenário de incerteza muito grande e vai dar vários erros, várias merdas durante o caminho, né? E a gente vai aprendendo nessa jornada, né? Como todo empreendedor, né? Então esse talvez foi meu primeiro grande MBA. Depois eu me envolvi em várias tentativas de startups, empresas de tecnologia, que começaram a vingaram, mas não vingaram tanto, até que eu estava num momento com tentando vingar 3 startups de tecnologia diferente. E eu tava num momento bem delicado de, cara, eu não vou conseguir criar 3 startups ao mesmo tempo. Na época eu achava que eu poderia ser eu achava que eu poderia ser o Elon Musk faz isso, não sei quem faz isso, mas não dá. E aí, por uma conexão do universo, enfim, uma delas acabou sendo selecionada por uma aceleradora. Isso foi lá em 2015, 2016. Foi bem próximo do momento do Resumo Cast. O Resumo Cast surgiu e logo depois surgiu essa startup de logística chamada Pega Aqui. Um nome bem convidativo, inclusive, que ajudou a quebrar bastante gelo nesse sentido. Que foi uma sociedade que eu fiz com um amigo já de infância, que nós nos conectamos para resolver um problema de logística. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas essa empresa passou por uma aceleração, recebeu um investimento e começou a crescer. E eu tive que começar a dizer não para todo o resto dos projetos que eu estava. Inclusive o Resumo Cash, ele nasceu nesse mesmo momento. E quanto mais a empresa, essa startup crescia, mais claro estava para mim que, cara, eu não consigo desenvolver 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então eu foquei aí os meus próximos 5 anos nessa empresa, cheio de desafios, cheio de problema. A gente captou 3 vezes investimento, passou por aceleração, todo o desafio de talvez quem está mais envolvido nesse ecossistema de startup tecnologia, até que a gente conseguisse, talvez o meu grande sonho, meu grande objetivo, que era conseguir vender uma empresa antes dos 30 anos, né? E talvez alcançar a independência financeira e tudo mais. E a gente conseguiu vender essa empresa para um grande grupo de logística aí faz mais ou menos 3 anos. Né? Mas com quantos anos? Eu tinha 30 anos, cara. Tinha 30 anos. Sacanagem, de 29 para 30. 29 para 30 cara. É bem mais legal do que 30. Eu tô com 33 hoje. Não, mas peraí, foi 29 para 30 ou 30? Porque é diferente? É diferente. A assinatura do contrato eu tava com 30 já, quando a gente iniciou os contatos. Mas tudo bem, pelas minhas contas tá tudo bem, né? Até os 30 tá valendo. Cara, incrível. E no meio do caminho teve Resumo Cast, né, que foi iniciado. No meio do caminho teve livros que eu acabei publicando, né? O primeiro deles foi o Que a Escola Nos Ensina. Eu devo ter publicado esse quando eu tinha 24 anos. E a ideia esse primeiro livro, O Que a Escola Nos Ensina, foi muito baseado na minha filosofia de vida,
que eu sou um cara que abandonei a faculdade, né, nunca fui o cara mais adepto do ensino tradicional e sempre fui muito autodidata, né, o próprio Resumo Cash, a minha primeira empresa de educação sempre foi muito baseada em livros, né, criando o meu próprio modelo de educação, aprendendo com os livros principalmente. E eu tive a vontade, cara, eu conheci muitos autores pela Mais Educa, né, eu tinha lido já centenas e milhares de livros, né, literalmente lendo um livro por semana desde os meus 13 anos, né, hoje não, depois de ser pai, mas durante muito tempo muda, né, amigo? Isso aconteceu. E eu queria tentar, cara, como é que eu posso consolidar muita coisa do que eu tinha estudado de uma forma mais generalista, vendas, liderança, marketing, negócios, mentalidade, enfim, em um livro para um público mais jovem, né, que talvez precisaria aprender aquilo que a faculdade ou a sala de aula, a escola não ensina. E esse primeiro livro foi muito marcante para mim, porque foi um livro que ele deu uma repercussão muito grande também, né? Talvez talvez não tão conhecido como Resumo Cash, mas ele me abriu muitas portas também. O próprio livro, o nome do livro foi bastante provocativo. Ele saiu na Exame, saiu em várias mídias, em vários lugares, me abriu porta e convites para dar palestras em faculdades, universidades, em várias empresas. Então foi a porta de entrada para o meu mundo literário, né, onde eu publiquei o meu primeiro livro, foi pela editora Alta Books. E aí teve mais um aprendizado também nesse livro, né? Pô, como é que eu queria publicar um livro através de uma editora. Alta Books é uma das talvez top 5, top 3 editoras de negócios do Brasil hoje, tem vários títulos super consagrados. E um dos gatilhos, né, uma das estratégias que eu usei foi, né, eu já aprendi que talvez sozinho é muito difícil. Eu vou convidar uns 10 autores diferentes, cara, você topa escrever aqui um parágrafo sobre esse tema? Você topa escrever um pouquinho sobre esse tema? Né? Então eu vendi para a editora, né, um livro que ia trazer junto comigo vários outros autores que estavam participando daquele livro também. Né? E aí eu consegui vender a ideia para a editora Alta Books na época, e foi meu primeiro livro, e depois dali surgiram mais 6 livros ainda. Surgiram não, deixa eu te explicar o que aconteceu. Você escreveu os livros. Exato. Porque, cara, os livros abriu a porteira. Não nascem, abriu a porteira. Né? Assim, você cria, né? É um parto, como um filho, né? Total. E aí, cara, basicamente eu sempre tive muita vontade de compartilhar aquilo que eu vivia no meu dia a dia. Né? Eu sempre fui muito mais empreendedor, né? Executor, do que talvez um professor. Né, sempre tentando construir empresas, construir negócios, construir startups, né, a última especificamente da Pega Aqui, e sempre tive essa vontade de como é que eu consigo compartilhar aquilo que eu tô não só estudando, mas o que eu tô vivendo, né, com outras pessoas. E foi isso que eu fiz pelos livros, pelo podcast, por muitas palestras presenciais que eu fiz nesses últimos anos também. Então sempre tentando conciliar a prática, né, com o compartilhamento de informação aí para ajudar outros empreendedores também, né? E, cara, é uma coisa interessante que veio na minha cabeça, né? Você não terminou a faculdade. Não. Então você rompeu com isso. Sim. Mas você é um cara que escreveu 7 livros. Inclusive, reprovei em português no ensino médio. Cara, isso é muito gostoso de saber, né? Você curte a pegada do Chris Guillebeau? Sim, já Porque tem muito a ver com isso, né, cara? Sim. E que mundo bom esse, que não é porque o cara não tem o diploma que ele não pode ser referência na área ou nas áreas que ele escolhe atuar, né? É a diferença de um multipotencial para um multi nada, né? Tem uma galera que é quase foi um monte de coisa. É diferente de você ser um monte de coisa um pouco. Faz sentido? Total. E talvez hoje até um pouco mais fácil de falar sobre isso, mas há quase 10 anos atrás, falar sobre caminhos alternativos, falar que você não vai fazer uma faculdade, era inaceitável, falar, era um falar para seus pais, para sua família, para pessoas ao redor, isso era um tabu. E a minha grande provocação foi justamente essa. Eu sempre dizer, cara, eu não tô aqui para dizer que um caminho é melhor ou pior do que o outro, eu não tô aqui para mudar o sistema de educação tradicional, que a gente sabe que tem grandes desafios. Eu tô aqui para mostrar que existem vários caminhos, que além desse caminho que todo mundo aprendeu, né, de crescer, tirar boas notas, ir pra escola, enfim, tem outros caminhos que também podem ser considerados, né? Então essa foi a proposta naquela época do livro que a Escola nos ensina. Que massa. Amigo, eu sei que é difícil, né, mas dos 7 livros, qual que você se identifica mais? Qual que mais marcou, assim, pra você? Cara, eu acho que o primeiro, de fato, foi o mais marcante, né? Eu acho que o primeiro, né, a emoção de você publicar o primeiro, de lançar o primeiro, de, enfim, tudo que ele abriu e conectou. Depois até confesso que até segundo, terceiro, quarto não teve tanta graça, tanta emoção assim na hora de lançar como o primeiro. Mas em termos de conteúdo, talvez o último, né,
é o mais atualizado, né? Evidentemente. Porque tem a ver com o que você está vivendo agora, porque né, eu vivi cara? recentemente. Você viveu algo que é raro, né? As pessoas fantasiam, as pessoas desenvolvem muitas vezes até um fetiche por isso. Total. E, cara, poucos são os que viveram um movimento de exit, um movimento de liquidez e tal. Cara, você falou que você dedicou 5 anos para a empresa. Eu não sei o quanto que você pode abrir de número ou não, por questão de contrato, mas como é que foi para você? Foi realmente a concretização de um sonho? Teve parte de pesadelo na coisa? Quando você chegou e, cara, a empresa estava vendida aos seus 30 anos, o que foi parecido com o que você esperava e o que foi totalmente diferente? Boa, legal. Era um dos grandes sonhos que eu tinha, o objetivo, né? Conseguir, não só pela questão financeira, mas conseguir construir uma empresa, vender uma empresa, até para solidificar aquilo que eu tanto pregava, ensinava, né? Enfim, a gente ouviu muito durante os últimos anos, talvez até, né, o conceito de empreendedorismo de palco, né, que foi bem disseminado, enfim. E eu sempre tive esse receio, cara, eu não posso ser um charlatão, né? Aquilo que eu falo, eu tenho que conseguir fazer, eu tenho que conseguir executar, né? E talvez, felizmente ou infelizmente, né, isso é uma das coisas que talvez ajuda, né? Mesmo que talvez tenha muita gente que não fez isso e talvez tenha até mais credibilidade ou tanta credibilidade para compartilhar conhecimento, mas é um selo que você ganha, opa, né? O que eu fiz deu certo, né? Eu realmente talvez possa ajudar outras pessoas a fazerem isso, né? Então, teve esse aspecto, talvez até um pouco do ego nesse sentido de mostrar, cara, realmente, né, o que eu falava, o que eu fazia, eu dei conta, né, de fazer isso. Tem um aspecto financeiro. E talvez o aspecto negativo, que pouca gente conta, né? Enfim, talvez foi, ao mesmo tempo que foi o maior sonho que eu realizei, os 6 meses pós-venda da empresa, que talvez tu já deva ter ouvido essa história de muitas pessoas, inclusive no meu livro a gente fala sobre isso, foram talvez os piores períodos da minha vida, né? Em termos de frustração, né? Enfim, de saber para onde ir. É uma ressaca, né? Foi um momento talvez que eu fiquei, cara... É mais ou menos como, cara, o teu sonho é subir aquela montanha, você subiu, chegou na montanha e aí? É só isso? Era isso? Pô, eu lutei tanto pra isso, né? E às vezes um sentimento de vazio, um sentimento de que faltava alguma coisa, um sentimento de que, cara, não pode ser só isso, né? Enfim, que curiosamente, grande parte das histórias que eu conversei, que eu conheci, que eu retratei um pouco no meu livro Saída de Mestre, que eu conto outras histórias de pessoas que também criaram e venderam uma empresa. Isso acontece com 99% das pessoas, né? Ter talvez esse período, por mais paradoxo que seja, né? Depois que você vende uma empresa, que você tem um momento de liquidez, né? Que de quem está no momento numa empresa como uma startup que muitas vezes não gera, né, distribuição de dividendos, lucro durante uma caminhada, e você tem um evento de liquidez na hora da venda. Depois que você vende, você sente um vazio, uma frustração muito grande, né? É verdade. É muito incrível, é verdade, isso é um fato, né? Não só comigo, com várias outras pessoas. E ao mesmo tempo que ali foi o momento talvez que eu mais cresci no autoconhecimento da espiritualidade, né? Então eu passei talvez 6 meses, esse momento de transição, né? De você não é mais um empreendedor, você passa a ser um funcionário, né, da empresa compradora durante um período que você tem que ficar naquela empresa exercendo um papel executivo. E você que sempre foi mais, né, rebelde, sempre determinou as regras, agora você tem que prestar contas, você é um subordinado, apesar você vai de dono a empregado, exato, né? Numa canetada. Exato. Então é um momento realmente muito difícil para quem é empreendedor, e ainda mais talvez empreendedor de primeira viagem numa venda, né? Que você está aprendendo, tudo é muito novo, né? E talvez foi depois desse período mais difícil que talvez foi o pós-venda, foi o período que talvez eu mais mergulhei na espiritualidade, no autoconhecimento, e hoje olhando para trás eu vejo, cara, ainda bem que eu passei, né, por isso o mais rápido possível, ainda relativamente cedo, né, na minha idade, não é algo tão comum de acontecer. E o quanto eu evoluí e aprendi em todos os aspectos depois de ter passado por isso, né? Para mim foi um marco, aquela montanha-russa, né? Da adrenalina positiva, da frustração, e depois você olhando para trás, aquela frustração, o quanto que você aprendeu e se desenvolveu e cresceu, né? Nesse sentido, né? Que massa. E aí hoje, quando você olha para frente, o que você vê? Tipo, você quer passar de novo por esse espaço de construção e venda? É uma aventura para a vida? Você quer seguir fazendo isso? Como é que você vê, cara, para frente? Cara, que louco, porque depois que eu vendi a empresa, a primeira coisa que eu falei, eu nunca mais quero começar uma empresa e passar por isso de novo, né? Porque é um perrengue, né? É um perrengue forte, né? Quem tá nessa jornada sabe. O pessoal romantiza né, muito, mas, cara... É forte, né? Não por acaso que a probabilidade joga contra, né? Não é nem um pouco favorável, né? As chances de dar errado estatisticamente são muito, muito maiores e se a pessoa não tiver, e talvez é uma coisa que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, né? Se a pessoa não tiver o mínimo de
de autoconhecimento, inteligência emocional e talvez algumas outras conexões, a chance do cara se perder em termos de burnout, em termos de estresse, em termos de tantas outras coisas, doenças, né? A gente, pelo menos eu conheço vários, né, casos próximos nesse sentido. Então, depois que eu vendi, o meu primeiro pensamento é, cara, eu não quero mais criar empresa, eu quero sossegar, eu quero me acalmar. E aí talvez um outro aprendizado que vem, né, como realmente você não controla nada, né, a gente acha que a gente vai controlar a nossa vida, a gente vai controlar os nossos próximos momentos, e a empresa que eu acabei fundando depois de vender, né, a Pega Aqui, que é a Inlog, a empresa de educação de logística, e o motivo de qual nós nos reconectamos de novo, eu não tinha nenhuma ideia de criar essa empresa, não era a minha vontade de criar essa empresa, aconteceu. Eu não escolhi criar essa empresa, foi tão natural, foi tão fluido, que quando eu olhei para trás, eu olhei, caralho, eu criei uma empresa de novo. E esse negócio tá crescendo de novo. Não poderia ser diferente, então, né? Então foi muito natural. Mas hoje, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer a mesma coisa que eu fiz antes, de uma forma mais rápida e de uma forma ainda maior, né? Porque eu também me juntei. O meu sócio é um cara que também vendeu a empresa dele, tinha acabado de sair do momento de venda da empresa dele, então nós nos conectamos, nós somos em 3, então 2 caras que tinham essa mesma mentalidade. E o meu objetivo é muito claro, né? O que eu sempre fiz, o que eu sei fazer, encontrar um problema no mercado, juntar um monte de gente boa, melhor do que eu, para resolver aquele problema, criar alguma coisa, fazer sair do zero até o ponto A ou até o ponto 1 e vender essa empresa num ciclo de tempo relativamente curto, 3, 5 anos, para alguém muito mais competente ou maior do que eu para dar esse próximo passo, né? Eu aprendi talvez até no processo de autoconhecimento que eu não sou o gestor que vai querer ter uma empresa durante 10 anos, durante 20 anos, né? O cara que vai administrar uma empresa, né? Eu sou aquele cara que pega aquilo que talvez... onde ninguém tá vendo que poderia talvez ter um podcast, ninguém tá vendo que poderia ter a nossa empresa de logística, quando a gente criou a Pega Aqui, era um conceito completamente desconhecido no Brasil. Hoje existem outros concorrentes, outras empresas. Então, o que mais me dá adrenalina, o que eu mais gosto, né, é tentar, né, e talvez eu acho que tem um pouco de habilidade, um pouco de dom, um pouco de, né, de aprendizado, de conseguir olhar lá na frente aquilo que ninguém tá olhando ainda hoje, né, e fazer alguma coisa muito pequena se transformar em algo muito grande e poder de novo talvez ter esse evento de liquidez. Inclusive o meu livro, né, o último livro que eu falo, que eu publiquei, o Saída de Mestre, né, Estratégias para Compra e Venda de uma empresa, de uma startup, que foi publicado pela editora Gente. Eu trago uma teoria que é muito comum fora do Brasil e aqui ainda pouco disseminada, do conceito de você criar uma empresa e vender ela num ciclo de tempo bastante curto, de até 5 anos, né? Que são as saídas antecipadas, que são chamadas lá fora. Inclusive, não sei se você sabe, mas talvez mais de 80%, 90% das vendas de empresa são vendas de empresas que acontecem numa faixa, no Brasil, de 0 a 50 milhões. Né, em termos de valor, de valuation, de venda de empresa. É muito mais fácil você vender uma empresa que vale até 50 milhões, ou até entre 50 e 100, mas a partir de 100 para cima fica muito mais complexo, tem menos... compradores. O que acontece, né? Primeiro que tem menos compradores, você tem menos saídas, e teoricamente você vai levar mais tempo, né, para conseguir criar, para conseguir chegar naquele ponto. Ou você vai precisar captar investimento, ou vai levar mais tempo para você chegar naquele ponto, e você tem menos liquidez. E eu escolhi jogar o jogo onde há mais liquidez, há mais potenciais compradores, onde eu consigo fazer, precisando talvez usar o menos recurso financeiro possível, no menor ciclo de tempo possível, para que talvez depois eu possa fazer isso de novo, né? Então essas saídas antecipadas, na prática, são construir empresas que em 5 anos elas possam ser vendidas, né, para algum comprador, né, dentro desse raio de valuation, que é o mais comum de acontecer nessas vendas. Né? E eu imagino que a sua experiência adquirida facilite as coisas. Se você olha essa sua empreitada de agora e compara com a anterior, eu imagino que tenha 3 coisas na sua cabeça que claramente você faria diferente. Total. E você pode abrir? Que você... 3 erros lá que você não vai cometer agora de jeito nenhum. Boa. Tem um que eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, que é em relação a time. Uma coisa que talvez muitos empreendedores tenham cometido, e a gente cometeu muito na época da Pega Aqui, né? Quando você está começando uma empresa, ou você tem pouco recurso financeiro, teoricamente, você tem uma tendência de contratar muitas pessoas baratas, contratar pessoas, né, mais júniores, contratar pessoas
menos experientes. Né? E quando você contrata pessoas menos experientes, que teoricamente estão custando menos dinheiro, elas vão te custar muito mais tempo, né? Exatamente. Barato sai caro. O barato sai caro na prática, né? Exatamente no momento que você está construindo uma empresa, que você está construindo um negócio, você precisa ter as melhores pessoas no seu time, né? São essas pessoas que vão te ajudar a criar processos, que vão te ajudar a encurtar caminho, que vão te ajudar a chegar no próximo nível, no próximo passo, né? Então, você inverter a ordem, é começar de cima para baixo, não de baixo para cima. Geralmente a gente começa com as pessoas mais júniores, né? O assistente, o auxiliar, e conforme você vai crescendo a empresa, você vai colocando pessoas acima dessas pessoas, né? Sim. Essa seria a forma mais lógica, mais tradicional. E a gente inverteu esse processo. Cara, eu preciso talvez ter menos pessoas, e aí eu tenho alguns gatilhos de como que eu trago pessoas boas, inclusive sendo sócia da minha empresa desde o dia 1, né? Eu acredito muito no conceito de que gente boa quer trabalhar com gente boa, né? E gente boa quer ser sócio de uma empresa também, né? Sabe aquela frase que o pessoal usa? Pô, eu queria que você trabalhasse como se fosse dono da empresa, né? Então, me faça ser dono da empresa também, né? Então, a máxima de você dar um percentual do seu negócio para conseguir trazer gente boa para o seu time, gente mais experiente, gente que já passou por essa jornada parecida, talvez em experiências anteriores, vai ajudar a encurtar o caminho muito. Né? É a pegada de seniors come first. Exato. A maior virada de chave que a gente teve na Pega Aqui foi essa, cara. A hora que a gente virou a chave de, cara, não adianta eu ter um exército de pessoas júniors, né? E se eu poderia talvez ter um time muito mais enxuto, com pessoas, né, mais sêniores para aquele momento que vão encurtar o meu caminho. Mas lá você virou a chave ou você tava com mais gente, mais júnior? Durante muito tempo eu tava nesse caminho. E aí você chegou a ter quantos? A gente conseguiu fazer uma empresa de uma forma bem enxuta. Teoricamente, a gente chegou a ter umas 25 pessoas. E quando a gente vendeu a empresa, a gente estava com metade disso. A gente estava com 12 pessoas. E performando melhor. Faturando muito mais, gerando muito mais lucro. E nessa altura você trouxe essa galera mais sênior depois que substituiu, tipo, um substituiu dois, né? Uma matemática meio... ou até mais. Né? Ou até mais. Mas aí eles vieram por dinheiro ou por equity? Pelos dois, mas o equity tem o fator fundamental, né? Porque nesse momento você não tem, né, condições talvez de contratar unicamente por dinheiro essas pessoas, né? Então é muito conceito de vender o sonho, né, do cara querer fazer parte da construção, né? Tem muito também o desejo de, eu quero ajudar a construir esse case, e você como empreendedor ajudar a vender esse sonho, né? Mostrar o potencial que isso pode ter, o potencial que isso pode chegar, né? Do cara sentir parte realmente, eu ajudei a criar, eu ajudei a construir isso. Não por acaso que hoje no livro, no Saída de Mestre, cara, eu tenho lá umas três pessoas que trabalharam com a gente que estão lá citadas e que estão participando do livro, e elas têm o maior orgulho, né? De falar, eu fiz parte disso, eu ajudei a criar essa empresa, eu ajudei a vender essa empresa. E eu tenho um equity também, que no momento da saída, né? Eu tenho um percentual, né? Uma cota dessa empresa, que no momento que a empresa for vendida, né? Eu ganhei financeiramente também, né? Então, a gente fez isso na Pega Aqui e agora na Inlog a gente está tentando fazer isso mais rápido, né? De uma forma mais rápida e mais veloz, né? Seguindo esse conceito de trazer gente boa. Né? Que massa. E aí eu perguntei 3 coisas que você faria diferente, né? Acho que já foi... Foi uma. Foi uma. A outra... foi só uma, né? Você achou que eu ia esquecer, né? A outra... eu preferencialmente, né, captaria o menor valor possível de investimento, né? Talvez porque até dinheiro se faz mais depois, né? Talvez tenha uma tara muito grande nesse modelo, talvez no nosso mercado aqui de infoproduto não tanto, né? Até... depois desse rolê dos 3 e tal, eu quero entrar nisso, do que tem diferente do modelo clássico de startup para essas empresas. Porque que eu acho que tem que se conectar. Pronto, falta o elo coisa. Perdido. Falta. Vamos falar disso já, mas não quero perder o loop, não. O 2 e o 3, vai. Boa. Talvez a gente viveu, né, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que o mercado estava muito aquecido, né? Valuations super altos, muita gente captando muita grana, né? E naturalmente quando você capta muita grana tem 2 problemas, né? Primeiro que você faz um monte de merda, porque quanto mais dinheiro você tem, mais merda você vai fazer. E mais rápido também. E mais rápido, né? E segundo que você acaba sendo diluído, né? Você rápido como founder, você acaba sendo muito mais diluído. E talvez até tenha um terceiro ponto, né? Quanto mais você capta, ou quem vai para captações mais institucionais, capta com fundo e tudo mais, a probabilidade é que você vai ter uma saída mais demorada, né?
Um fundo que investe numa empresa, ele não tá querendo sair daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ele tem tempo, né? E aí você tem um desalinhamento de interesse, que é o mais comum que acontece. O fundo que investiu numa startup A, ele quer multiplicar o valor dele por 10. E ele tá disposto a esperar 10 anos para isso. E talvez você que é um founder que recebe uma puta de uma proposta, mas que pro fundo é só um múltiplo de 2, de 3, que aconteça isso muito mais rápido. Então tem um desalinhamento de interesse muito grande, né? Então... sem contar, óbvio, né, a questão da autonomia e questão dos desafios da burocracia, né, não que seja ruim ser investidor, inclusive eu também sou investidor de outras startups, né, eu acho que não é só o dinheiro, né, eu acho que quando você vai captar investimento, se você for captar investimento, não é só dinheiro, né, realmente escolher pessoas boas, né, que possam ajudar consultivamente, com contato, com conteúdo, com informação. E mesmo assim eu falo que é o mal necessário em alguns casos, né? Mas não é essencial, né? Você não precisa necessariamente captar investimento ou captar muito investimento para conseguir criar um negócio de sucesso, né? Hoje eu quero captar o menos possível, quanto menos eu puder captar. A gente teve uma captação de investimento da Enlog que foi muito estratégica, né? Depois a gente pode contar um pouco mais de como surgiu a Enlog, mas foi muito mais... smart do que money, foi muito mais realmente pessoas do que o dinheiro, porque nem precisava do dinheiro de fato para esse business, né, de infoproduto, mas espero que a gente não precise captar mais dinheiro e possa... Para não diluir mais e eventualmente talvez ter uma saída mais rápida e várias outras vantagens também, né? Que eu acho que muita gente que está nesse ecossistema de startup talvez aprendeu ou vivenciou, né, desses últimos anos, né? Que massa. 3. Faltou uma ainda. Boa. Não tem que forçar a barra pra ter 3, não. Se não tiver, fala que não tem. Se esses são os 2 mais gritantes. Eu acho que esses são os 2 mais importantes, cara. Se consertar isso aí, já tem tá suficientemente bom, né? Uma boa resolução, né? Tá, e antes de migrar pra essa pegada do elo perdido entre o mundo do infoproduto e o mundo das startups, eu perguntei 3, que viraram 2 coisas que você faria diferente, mas o que agora você não faria diferente, mas faria mais? O que você double down? O que você apostaria mais forte? Que você fez lá atrás e deu bom? Que você teve acertos. Sim. Cara, o maior de todos é cultura da empresa. Cultura Isso não é balela, né? Não, quanto menor o cara abstrato, mais parece balela. Quanto mais avançado o cara mais sério isso fica. Total. Mas vamos tangibilizar, cara? Vamos. Porque, na boa, eu sei que quem tá ouvindo, quando alguém fala cultura, o olhinho já gira, tipo, cultura. Só que, cara, né? A parada que é. Então, dá a carteirada aí e mostra por que e como esse lance da cultura. Porque ninguém aguenta mais a galera falar cultura. É intangível, né? É difícil tangibilizar isso. Né? Eu costumo dizer que a cultura nada mais é do que o exemplo, né, de que os próprios founders e que os próprios donos, né, vivem na empresa, né, é o seu exemplo, né, o modelo que você age na sua empresa, e também depois é o reflexo das pessoas que você contrata, né? Então, se você contrata, partindo daquele erro que nós comentamos antes, né, de contratar gente boa teoricamente vai te ajudar a criar uma cultura muito mais rápida e muito mais fácil. Mas criar uma cultura é de fato muito intangível, mas quando você tem essa experiência de vivenciar uma startup menor e depois você está do outro lado, uma empresa muito maior que comprou a sua empresa, cara, você vê o que muda de cultura. Choque de cultura. Quase todo mundo, né, depois de uma transição de venda, sai daquela empresa, né? Ou não consegue continuar inovando, ou não consegue continuar fazendo. É muito louco. No outro ambiente, né? O cara não consegue nem performar. O que funcionava exato. Antes deixa de funcionar. É vivo, né? Exato. Mas, cara, algumas palavrinhas que são um pouco clichê, mas depois a gente pode tentar tangibilizar um pouco mais, né? A questão de dar autonomia, quando você contrata gente boa e dá autonomia para essas pessoas fazerem aquilo que elas foram contratadas para fazer, né? Apesar de parecer uma coisa tão óbvia e tão lógica, mas quando você vai para uma empresa mais tradicional, uma empresa maior, isso não acontece. Não tem como, né? O cara é contratado e não tem como fazer. Não pode fazer aquilo que ele é contratado, né? A própria transparência, né, que você tem com essas pessoas, e eu acho que talvez do meu lado, uma coisa que eu faço muito, invisto muito, eu acho que foi talvez o grande diferencial da cultura, cara, é cuidar das pessoas. Eu entendi que a coisa mais importante como empreendedor que eu tenho
é cuidar das pessoas. E só tem uma forma de eu cuidar das pessoas. Primeiro, eu preciso cuidar de mim mesmo, né? Então, eu investi o máximo tempo possível para cuidar de mim, no aspecto físico, mental, emocional, espiritual. E eu acabo sendo, né, essa esponja, esse reflexo pro meu time. Quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu me desenvolvo como pessoa, como ser humano, e aí tirando, né, a questão técnica, as habilidades técnicas, me tornando uma pessoa melhor, me tornando um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. E como é que eu levo isso para minha empresa, né? Como é que eu posso ser o exemplo para as pessoas da minha empresa? E de uma forma prática. Como que isso aconteceu na Pega Aqui? Como que isso está acontecendo na Inlog, por exemplo? Na Pega Aqui, quando a minha grande, talvez, o meu grande exemplo era os livros, tinha muita gente que iniciou que nunca tinha lido livro, né? Nunca tinha lido um livro, talvez, na vida. E o cara me via toda a hora que eu tinha um tempo livre com um livro na mão, né? Com um livro, lendo. E através do exemplo, você cria uma cultura de pessoas que têm interesse de buscar conhecimento, buscar informação. E aquele cara que não tem esse perfil, ou ele muda ou ele sai fora, né? Ou a empresa expulsa esse cara, ou esse cara muda, né? Então a gente eu criei uma cultura simplesmente pelo meu jeito de ser, simplesmente pelo meu exemplo, né? De estimular esse aprendizado, essa busca, né, frenética pelo conhecimento. Já na Inlog, né, e na Pega Aqui teve um pouquinho disso, agora na Inlog ainda mais, a gente teve um exemplo bem prático e tangível que a gente fez a gente trabalha todo mundo remoto na empresa hoje, a gente tem acho que umas 15 pessoas mais ou menos, todo mundo remoto, e a gente fez um retiro, né, uma imersão presencial, que a ideia é fazer uma vez por ano, ou duas vezes por ano, uma vez por semestre, para juntar esse time todo e trabalhar, né, em conjunto. E até foi uma grande surpresa das pessoas, porque a expectativa quando você vai para um evento corporativo é que você vai sentar numa mesa de reunião, olhar um monte de gráfico, olhar um monte de PowerPoint. E a gente pegou, né, um hotel super descolado lá em Florianópolis e a gente fez uma programação 100% focada em pessoas. Uau. Se eu acredito em pessoas, se eu acredito que as pessoas que trabalham comigo têm que estar bem, a gente teve aula de yoga, a gente teve meditação, a gente teve roda de conversa, a gente trouxe pessoas diferentes que foram lá passar conhecimento. A gente falou de alimentação, a gente falou de atividade física, a gente falou de sono, a gente falou de inteligência emocional, a gente falou de tudo menos trabalho, por incrível que pareça. E aí o trabalho... E era engraçado, né? Porque, pô, eu tô num evento de trabalho, como é que eu falo isso, né? O pessoal brincava, como é que eu vou falar isso pra minha esposa, eu vou falar isso pras pessoas? Explicar em casa. Eu vim no evento aqui, né, da minha empresa pra falar disso. E é incrível como isso reflete e impacta nisso, né? Quando eu consigo realmente fazer com que as pessoas que trabalham comigo se tornem pessoas melhores, e de novo, se isso for verdadeiro, né? Porque é o que eu vivo, né? É o que quem trabalha comigo vive isso. Isso é cultura, né? Isso é cuidar das pessoas. E talvez esse é o meu maior aprendizado. Quanto mais eu cuidar de mim, quanto mais eu cuidar de pessoas, quanto mais eu entender de pessoas, se só tiver uma coisa que você deveria saber como empreendedor, é entender de pessoas. Se você entender de pessoas, todo o resto resolve, né? É óbvio, ao mesmo tempo, né, não é tão comum, né, de ser aplicado e praticado. Por isso que hoje o que eu mais gosto de estudar é sobre autoconhecimento, é sobre pessoas, sobre inteligência emocional, sobre mente, sobre espiritualidade, que está tudo conectado, né? Enfim, porque eu entendi, cara, se eu consigo fazer as pessoas que trabalham comigo, e todo mundo tem problema na família, problema pessoal, tem doença, tem burnout, e se eu consigo ser um psicólogo, de certa forma, entre aspas, né, um terapeuta, né, um coach, um mentor para essas pessoas que trabalham comigo, a probabilidade dessas pessoas performarem mais e a gente criar uma cultura melhor é muito grande, né? Então, isso é uma cultura em log. Né? O que é uma cultura em log na prática? Uma cultura de uma empresa que se preocupa com as pessoas, mas não na teoria, né? Que tá lá o quadrinho de valores, missão, que ninguém faz nada daquilo lá, né? Não, uma empresa que vive isso na prática, né? Com exemplos práticos no dia a dia, né? Isso faz toda a diferença. E eu consegui entender o exemplo que você deu no retiro. Mas como é que você faz isso e replica isso numa empresa telepresencial, home office? É um desafio maior do que presencial. É mais difícil, total, né? Total, sem dúvida. Como vocês fazem? Hoje a gente tem um outro aprendizado conectando com isso que é interessante, cara. Eu tinha esquecido disso, talvez, um aprendizado e aquilo que eu continuaria fazendo. Que a gente fez na Pega Aqui, a gente replicou na Inlog, que está conectado com essa tua pergunta. A gente contratou muito cedo uma pessoa para cuidar de RH, pessoas e cultura. Se você for olhar o playbook tradicional do mundo de negócio, vai te dizer que, cara, quando você chegar num time de 50 pessoas, você vai contratar alguém de RH para resolver as buchas, né? Só que quando você tem 50 pessoas, você não consegue
colocar uma pessoa que vai te ajudar a criar a cultura, ou vai tarde, ajudar... né? É tarde demais, vai só resolver os problemas. E a gente inverteu a ordem mesmo contra até alguns feedbacks de investidores, mentores, quando eu tinha 10 pessoas na Pega Aqui, e a gente repetiu exatamente a mesma coisa da Enlog, não por acaso com a mesma pessoa, que ela veio junto com a gente, muito cedo, ter uma pessoa olhando para cultura, para pessoas, e aí o que ela faz na prática? Né? Essa pessoa tem conversas semanais, one-on-one com as pessoas, não para falar de trabalho, para falar de vida, né? Essa pessoa vai conectar com algumas necessidades pessoais que essa pessoa possa ter. Uma vez por mês a gente traz conteúdos não relacionados a trabalho, que a gente está vendo que o time está precisando, né? Seja de questão emocional, de saúde, enfim, você pode fazer encontros online das temáticas que o teu time está precisando, fora dos aspectos profissionais. Né? Então dá para você criar rituais para tentar aplicar isso que você acredita na prática. E ter um guardião de pessoas, o time saber que, cara, tem alguém que se eu precisar vai cuidar de mim. É ali, né? Tem alguém que se eu tiver problema, né, eu vou poder falar. E uma pessoa mais neutra, que geralmente o líder direto nem sempre é a pessoa que vai dar essa abertura, que vai dar essa possibilidade. Ele não tem espaço para perguntar ou exato. falar disso. Né? Então, talvez isso foi uma coisa que a gente acertou e que a gente continua fazendo e que ajuda a fortalecer a cultura. Né? Apesar da cultura ser o reflexo dos donos, de quem está de cima para baixo, você ter alguém junto no teu dia a dia ajudando a monitorar, né? Pô, a gente está vivendo os nossos valores, a gente está vivendo aquilo que a gente está falando para as pessoas. E eu brinco quando a gente recruta alguém, que a gente faz toda uma venda em um marketing. Hoje eu até falo que tá mais difícil você vender para trazer pessoas boas do que vender só para trazer clientes. Antigamente a gente só aprendia a vender e fazer marketing para trazer clientes para sua empresa. E hoje tão importante quanto é você conseguir fazer um marketing, se posicionar e vender para trazer pessoas. Pessoas boas são concorridas e você tem que conseguir vender a ideia, vender o sonho, vender a cultura para essas pessoas boas. Mas assim como no mercado digital a gente tem a garantia incondicional de 7 dias, 30 dias, eu brinco, cara... você tem uma garantia aqui de 7 dias, 30 dias. Se o que eu te vendi de cultura, de expectativa, de perspectiva não for o que você encontrar, você tem o direito de pedir o seu reembolso, né? Entre aspas, né? De tentar garantir que aquilo que a gente vendeu também seja aplicado na prática. Né? Que massa. Então, isso é uma contratação que o cara pode pular fora? Não, é uma brincadeira só que eu tô falando, mas, cara, eu quero. É na prática. Na prática eu quero garantir que aquilo que foi vendido para ele seja realmente executado. Se não for, a gente tem que consertar ou mudar alguma coisa. Né? Massa. E é um desafio, né? E gostei muito dessa pegada do RH vir no começo, porque aí ele protege a cultura desde o início, exato, né, cara? Exato. Se não é tarde demais, cara. Se não for desde o início pensado, planejado. E são pequenas ações. Às vezes a gente pensa que não necessariamente tem que fazer um retiro, tem que fazer uma grande coisa. São detalhes, são coisinhas pequenas no dia a dia, né? Na mentalidade, no comportamento, na forma de agir, na tomada de decisões, que desde o começo você vai criando essa cultura. E quanto mais cedo você simplesmente pensar nisso, olhar para esse tema, cuidar desse tema, se importar com esse tema já é um primeiro passo. Porque a maioria não vai nem pensar nesse tema antes talvez de ter um monte de problema de pessoas e de cultura. Né? Isso muda o jogo. E aí se a gente está falando em criar uma empresa que vai ser vendida, quem compra uma empresa geralmente está comprando o time. Isso. Então quanto mais eu fortaleço o time, melhoro o meu time, crio ferramentas para que esse time tenha uma cultura, né, boa e o time seja forte, mais valor eu estou gerando no meu negócio para uma possível venda, se for esse meu objetivo. Né? Com certeza. E, cara, já que você falou de a venda como objetivo, né? Um tema que a gente pode tratar aqui é essa visão diferente dessas startups que são desenhadas para, sim, lucrar, mas não é a coisa mais importante, mas sim encontrar o time que funciona, provar a tese, encontrar um problema, resolver e conseguir vender aquilo ali por um múltiplo, antecipando o lucro futuro. E às vezes o empreendedor ali por trás, ele está visando apenas esse movimento, chegar ali e vender a empresa. E a gente vê do outro lado, e você também versa nesses dois mundos, o mundo do info, o mundo da educação, mas nessa pegada do digital, venda de cursos online, venda de mentorias que você já experimenta desde lá atrás com a empresa que fazia os cursos dos livros, né? Sim. Como que você vê as diferenças das características do empreendedor e dos negócios em si, desses dois mundos? Eu tenho uma opinião pessoal, né, talvez do que olhando o mercado alguns anos atrás, do mercado de infoproduto e para onde que ele vai se caminhar. Né? Eu acho que talvez a gente teve o mercado de infoproduto como todo o Oceano Azul, né, um mercado que foi talvez os últimos 5 anos, digamos, aqui no Brasil. Qualquer um que fazia qualquer curso, vendia qualquer coisa, dava certo. Qualquer coisa, qualquer lançamento, qualquer coisa que você vendia, dava certo.
Mas você começa a olhar para trás, você que está nesse mercado há bastante tempo, certamente você vai ver que vários players que existiam não existem mais, né? Ou não estão mais no mercado. Muita gente não conseguiu dar o próximo passo. Total. Então, o que eu vejo do mercado de infoproduto é que hoje talvez ainda um pouco menos, né? Antes já era muito mais fácil, mas ainda tem uma certa facilidade de você empacotar alguma coisa, seja no formato de mentoria, de curso, e-book, seja lá o formato que você for, e conseguir vender e ter uma receita alta e ter um lucro grande, porque a margem de vender infoproduto é muito maior do que a margem da maior parte dos outros business, dos outros negócios. Né? Então esse é um ponto muito chamativo. Você pode ser sloppy e ainda assim se dá bem. Exato, né? Você pode ser lambão e tá tudo bem. Agora, se eu olho daqui pra frente, eu acho que a gente tem alguns cases, alguns exemplos no mercado. Eu acho que esse mercado, se a gente olhar para os próximos 5, 10 anos, eu acho que poucas pessoas vão sobreviver, porque essa farra não vai continuar eterna. Eu acho que talvez está cada vez mais difícil, né? Você vender qualquer coisa para qualquer um. E eu acho que quem entrou nesse mercado vai precisar entender que precisa criar uma empresa, né? Isso tem que ser pensado como uma empresa. Hoje eu vejo que muita gente pensa ainda como autônomo, né? O cara vai lá, lança, gera receita, faz o lançamento, coloca o dinheiro no bolso e não pensa como empresa, né? É eu empresa, né? É o cara ali, é o cara fazendo tudo. E agora, para isso continuar para os próximos 5, 10 anos, ou talvez até muito menos, né? Se não tiver essa mentalidade que talvez eu vou ter que pegar todos aqueles princípios que uma startup, que uma empresa tradicional faz, que é pensar em time, contratar gente boa, pensar em cultura, pensar em governança, né? Pensar em como que eu despersonalizo a empresa só de uma autoridade, de um infoprodutor. Como que eu faço disso virar uma empresa, um negócio sustentável? Porque hoje, muitos deles eu acho que não são sustentáveis, não são empresas, né? São infoprodutores simplesmente lançando. E aí você tem alguns cases no mercado, né? Que eu acho que são nítidos, que conseguiram até talvez passar dessa barreira, que talvez não é tão difícil como você mesmo fala, faturar 1 milhão, 2 milhões, né, 3 milhões nesse mercado de infoproduto, né, ao longo do tempo. Com margem, né? Com margem. Agora, você fazer disso virar uma empresa, virar um business, continuar fazendo durante 5 anos, 10 anos, talvez esse próximo passo, se você não pensar como uma empresa, não for um gestor de um negócio e não usar os princípios que as startups, que as empresas usam, né, não vai dar certo. Aí eu acho que não vão sobrar esses amadores, né, de certa forma, entre aspas, de quem realmente conseguir se profissionalizar, de pensar que, cara, isso é um business, isso é um negócio, eu tenho que tratar isso como um business, como um negócio, né, e não simplesmente como um produto, ou como um hobby, né? Ou como uma vaca leiteira aí de dividendos, né? Que talvez durante muito tempo levou, né? E é louco, porque tem vacas leiteiras muito boas. Sim. Essa é a verdade. O Dean Jackson, ele fala de um termo que é self-milking cow, que não é só uma vaca leiteira, não. É uma vaca leiteira que ela mesmo se ordenha. Porque o conceito do automático, cara, não é uma fantasia. Sim. É verdade. O cara pode fazer uma oferta ali e deixar gravado, um webinar automático. Mas você pode ter as duas coisas, né? Você pode ter uma empresa que gere dividendos, que distribua lucros, né? Que seja uma vaca leiteira, ao mesmo tempo que você está construindo uma empresa que tenha uma longevidade, que talvez ela possa até ser sustentada sem que você esteja lá, né? Ou que não dependa unicamente de você, né? Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Dá para ter uma empresa autossustentável que gere lucro, mas que ela continue crescendo e ela se torne uma empresa de verdade, né? E não fique dependendo só de você, né? Esse é o objetivo que a gente, né? Quando a gente criou a Enlog, né? E até acho que fazendo um gancho, e foi o motivo talvez onde a gente ter me reconectado contigo. Depois que a gente vendeu a Pega Aqui, eu tive, né, esse período ainda dentro da empresa, e a gente começou, junto com outro sócio que tinha acabado de vender essa empresa, surgiu uma ideia de, cara, vamos fazer um evento um dia para ajudar quem está no nosso mercado com aquilo que nós aprendemos no mercado de logística. Vamos convidar mais alguns amigos que a gente conhece, né, conheceu bastante gente desse mercado de logística. Não tem nada no mercado de logística de educação, é um mercado super tradicional, né? E aí, só para te dar um dado, a gente está falando que logística representa 10% do PIB do Brasil, né? A gente não faz ideia de quantas coisas que a logística está envolvida. É uma área que cresce exponencialmente, que teve várias empresas que compraram, que investiram, né? Um segmento cada vez mais estratégico, né? Todo mundo talvez não tenha tanto conhecimento técnico, mas como comprador sabe, né? Começou a comprar coisa no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, receber cada vez mais rápido e comprar muito mais coisa online. Por trás disso tudo tem uma logística enorme, com um monte de gente por trás que tem que fazer essa roda funcionar. Então eu tenho o mercado grande, que é o que todo empreendedor, né, gosta de olhar. Pô, eu tenho um mercado grande, um mercado que cresce exponencialmente.
o mercado com falta de mão de obra, né, ou deficiência de mão de obra, o mercado super old school, super tradicional, que foi criado, iniciado, muitas empresas lá 20, 30, 50 anos atrás, que não conseguiu se adaptar ao mundo mais digital, mais tecnológico, que a única forma da pessoa aprender e se desenvolver nesse mercado hoje, ou ela faz uma graduação tradicional de logística, ou o cara aprende na prática, né? Então tinha um hiato gigante do mercado gigante que a gente conhecia, mas a gente não fazia ideia de que isso poderia de fato ser um business. A gente simplesmente fez, vamos fazer um copycast aqui do G4, né? Literalmente, vamos fazer uma imersão de um dia, 2 dias, de um final de semana, né? Inclusive até a gente teve várias interações com o pessoal lá, até a ideia era fazer junto com eles, a gente acabou fazendo separado. Vamos fazer um final de semana. Vamos divulgar isso, e aí, até talvez diferente de muita gente no mercado de infoproduto, o nosso principal canal de aquisição hoje é o LinkedIn, né, onde está muita gente conectada no nosso mercado de logística. E literalmente cada um dos, né, nós somos em 3, né, mais 2 sócios, um cara que é executivo do Mercado Livre, que é hoje um dos maiores influenciadores de logística do Brasil, pelo LinkedIn, e o meu outro sócio que também vendeu uma startup de logística. Então tem dois founders do mercado de logística e um cara que é um dos maiores executivos do mercado de logística. E a gente fez um post no LinkedIn e conseguiu fechar uma turma, né, de um final de semana sem investimento zero, sem lançamento, sem produzir conteúdo nenhum, simplesmente com uma demanda reprimida, né, que através de um post que vocês viveram, daquilo que a gente viveu, do nosso histórico, da nossa autoridade. Né? E aí isso foi no final de semana. Então a nossa ideia é, vamos fazer lá um final de semana, talvez isso dá um dinheirinho, talvez isso ajude outras pessoas. E cobrou quanto? A gente cobrou o primeiro, foi uns 3,5, eu acho. Foi um ticket relativamente baixo. E foi uma galera? E a gente conseguiu fechar uma turma ali que a gente queria colocar umas 30 pessoas ali, pelo menos. E aí do primeiro, a gente viu, fez o primeiro, a galera começou a postar, né, no LinkedIn, no Instagram, enfim. Logo depois, organicamente, a gente fechou o segundo, fechou o terceiro, fechou o quarto. A gente fechou algumas imersões com nenhuma pessoa no time, com 0 investimento, com 0 conteúdo, simplesmente um post de oferta, que é o que você fala muito e eu aprendi contigo, né, isso também. E a gente começou a ver, opa, isso aqui realmente... Tem algo aqui. Tem algo aqui. E aí as pessoas iam para as nossas imersões, que são, via de regra, o nosso público-alvo são os executivos, C-level, ou de empresas de logística, ou de varejo, ou de e-commerce, enfim, nesse mercado. E esses caras saíam de lá, primeiro que saíam em êxtase, né, falando que nunca tiveram tanto conhecimento, tanto conteúdo, o cara fez MBA, fez isso e nunca aprendeu tanto no final de semana, porque a gente trouxe muita gente boa, né, a gente trouxe muitos mentores e talvez aí depois a gente conecta do que a gente estava falando, de como fazer isso virar um business, né? A gente trazendo outras pessoas e não só baseado na gente, né? No especialista, então despersonalizar a empresa, né? E essas pessoas começaram a nos falar, como é que eu faço para levar isso pro meu time? Eu tenho um time de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, você não tem algo a mais, né? Você não tem mais alguma coisa? E aí a gente começou a criar a nossa esteira de produto, e aí nasceu uma imersão presencial, que saiu de um ticket de 3 para 10, e a gente deve chegar a 12, 15 muito em breve. Foram 15 turmas já que a gente fez dessa imersão de um final de semana. E a gente começou a criar a esteira de produtos, né, do curso online, outras imersões, comunidade, né, enfim, muito do que, obviamente, que eu aprendi contigo. E começamos a montar um time, né, e começamos a trazer mais mentores e isso virou um business, né, de fato, de uma forma nada planejada, super orgânica, super natural, aconteceu, né, sem muita pretensão, uma imersão deu certo e a gente viu que isso tinha realmente mercado para ser algo muito maior, né. Que massa. E hoje nessa esteira você tem essa imersão no final de semana, o que mais? Hoje são 2 imersões presenciais. Fala os programas e os preços e o formato pra galera entender. Hoje nós temos uma imersão executiva com um ticket médio de R$10.000. O foco dele é mais executivo. Essa que você fez 15 turmas? Essa que a gente fez 15, que inicialmente eram 2 dias de imersões, agora a gente já tá mudando para 3, né? Mais um dos aprendizados aí contigo também, recente inclusive. Massa. A gente tem uma segunda imersão num ticket... Só pra galera entender, é bom dar um pouco de contexto, né? Se você faz um evento voltado para conversão de um ticket alto, chances são que se você fizer em 3 dias ao invés de 2, você tem uma conversão muito maior. Porque nesses 3 dias você consegue criar um campo de distorção de realidade que a pessoa consegue ficar imersa ali. Então 3 dias é muito bom. Isso eu aprendi com a Barry, é o maior nome de eventos, vendas de alto ticket em evento. Que tem uma aula muito boa, né? Lá no Vida de Mentor tem um workshop de 3 horas com a Barry sobre isso. Não é uma aula, é realmente o programa dela ali. E cara,
Um monte de gente mudou o evento de 2 dias para 3 dias e experimentou um aumento em conversão muito grande. Porque 3 dias dá tempo de você causar uau no primeiro dia, sem oferecer nada. No segundo, você pode fazer sua oferta e ainda dá tempo do cara dormir na decisão, falar com o sócio ou cônjuge, para no terceiro dia ele ter um repeat ali e comprar. Então é um modelo, é um formato de evento que é desenhado para venda de alto ticket e que converte muito mesmo. Eu já cometi o erro aí de fazer evento de 2 dias, eu defendia isso, eu falava, o meu cara, o sábado e domingo, às vezes a sexta, ele tá complicado. Não, o cara que pode sexta, sábado e domingo, via de regra, ele é melhor, porque ele tá no momento de vida que ele pode ir sexta, sábado e domingo. Então, vários fatores fazem com que o 3 dias bata o 2 dias. Né? Você mudou agora nesse último? A gente tá fazendo um dia anterior com visita. Ele faz visita a algumas empresas, algumas operações, no nosso caso de logística, mas a gente está adaptando para que seja conteúdo também. Então, que ele tenha uma experiência de imersão completa ser sábado e domingo. Que massa. E aí você constrói um ambiente que, cara, quando vem o risco da segunda, né? Porque a segunda-feira tá chegando, né? E aí ele volta para a vida normal dele. Ou ele aperta um botão, se torna cliente do que quer que seja o que você vende ali, e ele pode estender essa sensação, né? Isso é muito mágico, né? Lá você vende o quê? Então a gente tem essa imersão principal, onde os tomadores de decisão estão lá e acabam eles sendo compradores de outros produtos, ou para eles ou para o time deles. Né? Então ele tem a opção de um nível acima, que é um grupo de mentoria. Né? Nós lançamos um primeiro grupo de mentoria de 6 meses. Nesse primeiro semestre a gente teve nosso piloto aí do grupo de mentoria. A quanto? A ticket de 15. Legal. E agora a gente está, a partir do mês que vem, inclusive, né, indo para o formato anual. Né? Então a gente vai vender por 30 mil. Né, um programa de 1 ano, com alguns encontros presenciais e encontros online. Né, ainda testando, né, se é mais experiência, se é mais conteúdo, né, mas é o conceito do grupo de mentoria que você ensina. Né, que massa. Que funcionou. E você vai encontrando o seu formato, né? E o mais legal é que você não tem que escrever na pedra, você pode escrever na areia e isso foi um grande aprendizado que a gente teve também. Sentir o grupo, né? Às vezes a gente vai com uma ideia pronta e o grupo quer outra coisa, né? E você se adaptar pode a isso. Mudar. Né? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem mudar. E ó, essa é uma oferta que faz sentido. O cara acabou de pagar 10 mil pra passar um final de semana com você. Aí você oferece dele pagar só mais 15 pra passar 6 meses com você. Faz muito sentido, né? Hoje o nosso modelo da imersão, só para voltar aqui, a gente tem no modelo que era 2 dias, né? E agora vai ser 3, mas então a gente teria 2 dias de conteúdo, onde ele tem conteúdo de aula, e ele tem um terceiro dia de mentoria, onde nós trazemos mais 3 mentores de empresas super renomadas. Então tem um mentor o executivo da Amazon, o executivo da Magalu, enfim, de várias empresas grandes. Ele pode ter mentoria, ele literalmente senta numa sala, né? A gente divide um grupo de 30 em 3 salas diferentes, ele vai ter uma mentoria com um grande executivo do mercado dele. Então, ele num final de semana, ele tem a experiência de ter conteúdo e mentoria com 3 pessoas. Né? E aí o que eu vendo imagina você ter durante 1 ano mentoria não com 3, mas com 12 mentores, e não num final de semana, mas sim durante 12 meses. Né? É uma proposta, né, quase recusável, né, para quem tá lá nesse E quem tirou valor, né? Exato. Eu faço uma coisa nos meus eventos que eu falo, cara, para quem é e para quem não é. Eu falo, não é para quem veio nesse evento e não entendeu nada. Se você veio aqui e não tirou valor... Vai continuar não tirando no próximo. Tem gente que acha que é isso. Cara, vim aqui e não entendi nada. Vou comprar a mentoria pra ver se aí eu entendo. Alguma coisa. Não compra não. Aqui é pra quem veio e tirou valor. Esse aqui é o seu lugar. Você quer estender isso, você quer... Cara, é realmente isso, cara. É um campo de alteração de realidade, porque lá é uma distorção da realidade, né? O ambiente que você cria com a sua mentoria. Total. E aí nós criamos os tickets para baixo, né? Seja para aquele cara que não conseguiu ir num produto de ticket maior, ou seja para aquele cara que foi e quer levar para o time dele, né? Que ele tem um time bastante grande. Então eu tenho uma imersão intermediária, digamos, que é a imersão gestão logística, que a gente chama. Não é para o executivo, é o cara que está no meio do caminho, né, para se tornar um executivo, ou tem um perfil mais gestor, né, operacional. E aí o ticket dela é praticamente metade, é um ticket de 5 mil, no mesmo formato, só que com outros professores, uma outra metodologia, né, mas muito similar, só com tickets diferentes para público e persona diferente. E a gente tem um online, né, que nós fizemos aí umas 3 ou 4 turmas ao vivo, cursos ao vivo com começo e meio e fim, de 1 mês, 2 meses. E agora a gente criou a nossa Inlog Play,
que é a plataforma no conceito de 997 anual, e ele tem acesso a algumas aulas gravadas, comunidade, né, o grupo de comunidade, que também foi uma coisa que acho que foi um grande insight que tive de também, né? E algumas interações online, happy hour, enfim. Então o cara paga para fazer parte da maior comunidade logística do Brasil, né? E simplesmente estar ali junto com a galera e ter acesso a vários conteúdos de vários profissionais diferentes, né? Então essa escadinha de 997 a 30K, né? Esse é o que a gente tem hoje, né? Então tem um pouco para todo mundo. E aí você pode aplicar aquilo que eu falo, de correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. O cara pode, se ele quiser, não pagar nem os 97 por mês, né? Mas aí ele fica com conteúdo gratuito e que vai ajudar. Mas se ele quiser entrar ali, cara, tem caminhos para isso. Isso é muito lindo, cara. Que massa. Legal. E o objetivo, de novo, né? Acho que o objetivo, né? A gente trouxe... Hoje a gente tem um time de quase 15 mentores junto com a gente. Então, e talvez é um grande desafio que a gente tem comparado ao mercado tradicional de infoproduto, que eu quero despersonalizar em log de um mentor ou de 2 mentores. Eu quero criar um time de mentor, que é o que nós temos hoje. Eu tenho um time de mentores, né? A pessoa sabe que qualquer produto que ele fizer, qualquer curso, treinamento, né, que ele te fizer da Inlog, vão ser pessoas, né, alto nível, né, tops né, que vive aquilo que ensina, que tem um grande currículo teórico e prático, né, e não ficar dependente de uma ou duas, né, ou de mim, né, ou de outra pessoa, né? Então a gente tem um time de mentores que vai entregando esses produtos ao longo da jornada, né? Que massa, cara. E que essa empresa possa talvez em algum momento ser vendida também, né? Esse é o objetivo, né? Eu vejo isso acontecendo. Cara, e sabe o que é engraçado, cara? Nem comentei isso, mas a empresa que comprou, né, a Pega Aqui, eu tentei implementar, né, porque é muito óbvio, né? Hoje, qual que é a minha visão? Toda empresa vai virar uma empresa de educação. Total. Toda empresa vai ter um braço de educação para conscientizar e justamente para trazer clientes e para captar clientes. Isso. E eu tentei implantar isso na empresa que comprou a Pega Aqui. Acabei não conseguindo, né? E a gente criou essa Inlog independente e hoje eles já são nossos parceiros, né? Estão junto com a gente, Sério? eles dão aula também, enfim, então... Que massa. Fluindo o ecossistema. Mas eu acho que esse é um ponto interessante quando... Eu falo isso no meu livro. Quando você começa um negócio, você já pensa quem são os seus potenciais compradores. O que eu estou criando pode se conectar com quais tipos de empresa, quais perfis de empresa, quais são os meus potenciais compradores. Então, desde o dia 1 que eu crio uma empresa, eu começo a olhar, né, o ecossistema dos prováveis e dos menos prováveis, de players que poderiam ter valor no meu negócio. É pela carteira de clientes, é pelos produtos, é pelo faturamento, pelo time, enfim, quais são as variáveis que poderia ter valor para algum desses players. E você começa a criar um relacionamento, você começa a criar uma conexão com essas empresas e você começa esse namoro, mas desde o dia 1, né? Então, se você tem esse objetivo de criar uma empresa e vender uma empresa, não espera que simplesmente alguém vai bater na sua porta querendo comprar a sua empresa. Pode ser que isso aconteça, né? Mas pode ser um movimento planejado, né? Onde você começa a se preparar, a estruturar, pensar quem são esses potenciais compradores e o que eles viriam de valor no seu negócio para que você possa focar exatamente naquele aspecto, né? É o que a gente está tentando fazer na Inlog também. Amigo, animal. Incrível conhecer a sua jornada e tudo que você está construindo. Me diz onde que a galera que quiser saber mais sobre você e sobre os seus empreendimentos pode acompanhar sobre o seu trabalho. Boa, do meu perfil João Cristofolini, no Instagram, no LinkedIn, tenho a minha página também, que tem bastante conteúdo e tem todos os livros que eu tenho publicado e conteúdos em áudio, em vídeo. E da Inlog, né, quem tiver interesse ou for, né, eventualmente no mercado de logística, né, inlog.com.br ou os canais da própria Inlog no Instagram e no LinkedIn também. Que massa. E se você já viu algum VDcast, você talvez já esteja preparado para a última pergunta. E se você não vê, mesmo assim você estava aqui na gravação do anterior, então você viu. Tu já deve ter se preparado, então tem menos graça. Nem deu tempo para pensar ainda. Mas quando você faz um story, só uma parte vê. Quando você posta um vídeo no YouTube, só uma parte dos assinantes vem. Se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria, João? Eu diria uma frase que nós estampamos na parede do escritório da Pega Aqui. É uma frase que eu uso em algumas palestras minhas, que é o título de um livro. Se chama Fazer o Bem, Ganhar Dinheiro e Se Divertir ao mesmo tempo. Eu acredito e defendo muito que nós podemos fazer um negócio, né, onde nós vamos ajudar outras pessoas, onde nós vamos ganhar dinheiro e nós vamos fazer um bem. Não adianta você querer só ganhar dinheiro, não adianta você querer
só fazer o bem ou só se divertir, né? Aí pode ser que vai ser um hobby, pode ser que vai ser uma ONG, ou pode ser que vai ser uma empresa que talvez não vai ter o propósito e a causa que você queira. Mas é possível sim você fazer uma empresa, um negócio que tenha as 3 coisas juntas, né? Fazer o bem, ganhar dinheiro e se divertir. Se você conseguir juntar essas 3 coisas, a chance de você ter sucesso, né, acaba sendo muito maior, né? Que massa, meu amigo. Esse é um livro do Richard Branson, um livro que eu deixo como indicação aí para quem estiver ouvindo também. Que maneiro. Amigo, grato pelo seu tempo, pela sua contribuição aqui no VDcast. Obrigado, Vitor, que agradeço. Tamo junto. E se você estiver assistindo no YouTube, você pode clicar para ver outros episódios do VDcast e conhecer outros empreendedores digitais do bem. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.